Olá, sejam todos bem-vindos ao William Outros Podcast. No episódio de hoje, vamos falar sobre saúde, qualidade de vida, quebrar alguns paradigmas. Tô com o meu convidado aqui e para essa semana eu tive que estudar bastante porque o nível aqui é altíssimo. Vou ler o currículo do nosso convidado aqui, ó. Graduado em biomedicina, pós-graduado em bacteriologia clínica, anatomia humana, fisiologia aplicada à saúde, biomedicina estética e mestrado em educação tecnológica. Até agarrei aqui, ó. Mestrado em educação tecnológica. Também, diretor técnico da UESAI Saúde, professor na área de saúde do UniAraxá, coordenador do curso de biomedicina do UniAraxá. Eu tô aqui hoje, bater um grande papo com meu parceiro, Wellington Leles de Almeida. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Que isso, William. Eu que agradeço aí. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer aí estar aí. Tá, não é tudo isso aí que você falou, não, hein? A gente resumiu, você sabe. Não, de forma alguma. Tranquilo. Mas assim, o prazer é todo nosso estar aqui. É muito bom a gente falar sobre saúde, discorrer sobre saúde. A gente tem isso com o maior prazer. É nato nosso de professores, né? Principalmente nós da área de saúde. Então, assim, sempre um prazer enorme estar falando de saúde para quem cuida de saúde, né? Isso aí, muito obrigado. Ó, pra gente começar, como que surgiu a vontade de ser biomédico? Então, a história é longa. Na verdade, obras do acaso e outras coisas mais. A maioria do meu pessoal, da minha família, né, os primos, eles são médicos, são da área da saúde. E eu falei, não, eu sou diferente, eu não quero ir para a área de saúde. Já tinha um primo médico, outros primos médicos, pessoal naquele negócio de medicina, fisioterapia, não sei o que e tal. Eu quero mexer com computador. Minha vida inteira eu mexi com informática. Eu formei em eletrônica digital, antes de mexer com essa parte de biomedicina. E comecei a dar aula de informática, né? Então, na verdade, eu sou professor antes de tudo. Eu dei aula na antiga Beat Company, né? Dava aula na WM Informática, dei aula de inglês já em escola estadual, sempre dei aula. Meu primeiro vestibular que eu fiz foi para Ciências da Computação. Na época eu trabalhava no Zema, eu era coordenador do setor de suporte do Zema, já trabalhando na área de informática, eu entrei muito novo na profissão. E aí com 19 anos, 18 anos eu já estava no Grupo Zema como analista de suporte, 19 anos eu virei coordenador da área. Na época a gente tinha 50 eletrozemas para implantar, trabalhava com o Romeu Zema, né? Aprendi muito com ele, diretamente com eles na expansão da eletrozema. Fiz meu primeiro vestibular para Ciência da Computação e não era o que eu queria. Comecei no curso, a primeira matéria eu não gostei, a segunda eu não gostei, conheci uma tal de lógica. Aí eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo com isso? Não fui mais no curso, abandonei, tranquei o curso, fiz vestibular novamente no meio do ano, aí fiz para a área de saúde, fui lá, vou fazer biomedicina, interessante isso aqui, gostei, tinha lido no Guia do Estudante, aí passei em biomedicina em Uberaba e aí começou essa trajetória, acho que fiquei muito feliz com a minha escolha, acho que eu não tinha dado certo muito tempo na informática, eu já estava estressado, cansado da informática no começo da profissão e aí fui seguindo, tô aí na biomedicina até hoje. Cara, bacana. É. Eu conheci a biomedicina há pouco tempo. Uhum. Quando eu comecei a namorar com a Roberta, que eu fui entender esse universo. Sinceramente, assim, eu era totalmente desconectado, não conhecia. Uhum. Para o pessoal que está em casa, o que a biomedicina faz? O que um profissional da biomedicina faz? Bom, vamos lá nas origens. A biomedicina, o curso foi criado há mais de 30 anos, mais de 40 anos, né, no Rio de Janeiro. O primeiro curso que criou de biomedicina no Brasil foi na Universidade Federal do Rio de Janeiro e também na Estadual, depois em São Paulo, para formar professores para a área de medicina. O que acontecia? A maioria do pessoal que formava em medicina naquela época não queria ser professor. O cara queria ganhar dinheiro como médico. Aí montaram um curso de biomedicina para formar professores para a área de medicina, para as áreas básicas. Formar professor para anatomia, fisiologia, bioquímica, as matérias iniciais. Depois, ao longo disso, tinha uma escassez de profissionais na área de realização de exames laboratoriais. Até essa época, o único profissional no Brasil que podia realizar exames era o farmacêutico bioquímico. E aí veio a biomedicina, e aí foi um filão, né? Aí teve duas áreas de atuação. Ou docência, que foi a primeira área da biomedicina, a segunda área da biomedicina foi análises laboratoriais. E aí cresceu, deu um boom nessa área laboratorial. Como a nossa formação é muito ampla, no início, né, as aulas até
em algumas faculdades são juntas com os cursos de medicina. A separação que a gente tem é porque a gente não tem parte clínica, mas anatomia, imunologia, fisiologia, essas partes a gente estudava junto com a medicina, os professores eram os mesmos. A gente acabou tendo uma base muito boa de saúde. Essa base muito boa de saúde gerou hoje 31 habilitações. Então hoje o biomédico, por exemplo, um biomédico quer trabalhar com análises laboratoriais, aí ele vai fazer exame laboratorial. Tem biomédico que vai trabalhar com imaginologia, então ele faz ressonância, tomografia, ultrassom. Um biomédico quer trabalhar com análises bromatológicas, então ele vai para a indústria de produtos alimentícios e dentro dessa indústria ele que vai definir a parte lá de validade do produto, vai fazer teste de contaminação, de bactéria. Aí a gente gosta muito daquela série, né, do CSI, né? Eu ia citar, assim, quando a gente vê os seriados, que o pessoal chega com aquelas... tentar descobrir o que está acontecendo, Perito o laboratório criminal. Ali é o biomédico. Hoje a gente tem a carreira na Polícia Federal, tá? Já existe a carreira para biomédico da Polícia Federal e você pode trabalhar como perito em qualquer uma das polícias civis de cada estado. Polícia Civil de Minas Gerais tem, todo estado tem, e aí tem a carreira de perito. Dentro da carreira de perito, você precisa ter uma formação superior e a gente vê grande destaque da biomedicina. Os biomédicos que atuam nessa área, eles têm grande desenvoltura, porque basicamente você tem uma cena de crime, você precisa de coletar sangue, você precisa de coletar material de DNA, você precisa de coletar amostra biológica, por exemplo, como sêmen, você precisa de coletar a amostra do local para evidenciar pelo, cabelo, enfim. Então tem essa área da biomedicina que é a perícia. E a última área que tem muita ascensão agora é a área de biomedicina estética. Hoje tem, né, a profissão do esteticista, só que quando surgiu a profissão do esteticista ele não podia fazer procedimentos invasivos. Como o biomédico já tem toda essa base da saúde, ele faz procedimentos invasivos, por exemplo, botox, fios de sustentação, papada, aplicação de injetáveis para diminuir gordura, e aí a estética hoje está o boom, né? Então tem muita gente que pode, e a diferença do profissional do biomédico para o esteticista, porque o biomédico pode fazer procedimentos invasivos. Entendi. E várias outras, né? São 31 áreas, eu nem sei de cabeça todas, se eu parar aqui para pensar eu sei, mas a gente tem sanitarista, tem o biomédico que trabalha na vigilância sanitária para fazer inspeção, tem o biomédico que trabalha com a parte de docência, né, que é a nossa primeira área, a área que eu descobri que é a que eu mais gosto, uma das que eu mais gosto, né, está ligada à educação. Tem biomédico sanitarista, tem biomédico bromatologista, bacteriologista, imunologista, hematologista que trabalha em banco de sangue, tem biomédico que trabalha em banco de leite. Então, assim, a profissão hoje ela tem 31 habilitações, né, então é muita coisa, muita área de atuação. As mais comuns que a gente conhece, a que tem maior número de biomédico habilitado hoje, né, é análises laboratoriais, que é análises clínicas, né? E nos últimos anos ela tem dado uma decaída. Teve diminuído o número de profissionais nessas áreas, porque eles estão indo para outras áreas, como estética e imagem. Então daqui a um tempo, apesar de ser a área que tem a maior empregabilidade, daqui a um tempo ela vai ter escassez de novo de profissional. Isso acontece em todas as áreas, porque é sazonal, né? Tem a moda, tem todo mundo, e aí o pessoal olha e fala, não, a moda agora é essa, a estética, aí vai indo todo mundo. Aí o pessoal vai migrando e ao longo do tempo, devido à sazonalidade, à oferta e à procura, isso aí vai diminuindo. As pessoas vão migrando, né? Igual na minha área tem muito também. Na minha área já teve o boom das ginásticas de academia, depois teve o boom da hipertrofia, aí depois veio o boom do emagrecimento, voltou a hipertrofia, e agora as pessoas gostam, hipertrofia mesmo, que as pessoas monstruosas, o pessoal quer ser gigante, né? Eu lembro, alguns alunos chegavam lá e falavam assim, ó, quero ficar monstro, quero ficar grande. Hoje já tem se mudado um pouquinho o perfil, o pessoal quer ficar assim, como é que eles falam? Quero ficar atlético, quero ficar desenhado, quero ficar trincado, então mudou. Então vai tendo essa migração, né? Dentro de todas as profissões, de acordo com um determinado. Isso. Dentro da faculdade, você sente assim, a turma está tendendo a seguir esse boom do mercado ou não? Está bem diversificado? Então, no começo, no Neraxá, a gente aborda da seguinte forma, a gente tenta expor para cada aluno quais são as áreas, porque assim, o que a gente pensa de segredo de sucesso? Se o cara fizer o que ele gosta de fazer, ele vai ter sucesso, ele não seguir o mercado, né? Não adianta você pegar um profissional que ele fala assim, poxa, eu adoro estética, você colocar ele dentro de um laboratório, ele não vai fazer. Você pegar um cara do profissional que é do laboratório, que tem que coletar sangue, fazer, você vai ter que trabalhar com estética, ele não vai fazer.
entendeu? Então a gente tenta instruir, no caso dos alunos, para que eles façam aquilo que eles gostam, porque quando você faz o que você gosta é prazer, né? E aí você desenvolve, você quer estudar, você ir mais a fundo, então a gente vai muito nessa linha. E como está muito inicial, nós estamos só na 4ª turma, já tem obviamente alguém que, não, eu quero isso, quero aquilo outro, e muda. Eu mesmo, quando eu entrei em biomedicina, no começo eu entrei e falei, não, eu quero ser bacteriologista, aí depois eu quis ser imunologista, depois eu quis ser bioquímico, depois eu quis mexer com imagem, e no final eu falei, não, eu gosto mesmo de análises laboratoriais, não gostei de estética, mas enfim, é isso aí, com o passar do tempo, com a prática, com a vivência, é muito bom o aluno ter isso, sabe, não, eu quero fazer o que eu gosto. Essa geração nova já tem isso bem mais dentro deles firme, do que nós, né, muito mais firme. E eu acho que a tendência é essa mesmo. E é bom porque aí o cara faz o que ele gosta, ele vai ser o melhor. Ele vai se desenvolver. Quando eu fazia faculdade, algo que me agregou muito foi fazer trabalho de iniciação científica. Claro. Eu era um aluno antes da iniciação e virei outro aluno totalmente diferente. Sim. Entender mais, buscar pesquisas, entender quais pesquisas são interessantes. Você tem algum aluno que você está orientando? Tenho. A academia, né? Quando a gente fala academia, a gente fala na faculdade, a base da academia, a base da faculdade é a iniciação científica. A gente está dentro da faculdade, em tese, todos nós deveríamos ser pesquisadores. Né? Hoje eu oriento 3 alunos, estou em co-orientação de 2 e orientação direta de 1. 2 alunos da biomedicina, que a gente está orientando em conjunto com outros professores na parte de parasitose. Eles estão realizando exames parasitológicos nas escolas carentes de Araxá para identificar tipo de parasita, área de atuação, o que está ocorrendo, se é problema de saneamento básico. E tem outra aluna que eu estou orientando da enfermagem na área de suplementação, né, que é uma área nova que eu estou estudando sobre ela agora, e ela atua diretamente sobre distúrbios. E esses distúrbios psíquicos relacionados à alimentação, à nutrição, a falta desses nutrientes que podem piorar ou melhorar esses quadros. Está inicial ainda, está na fase embrionária, mas assim como você falou, a parte da iniciação científica que realmente põe a gente no mercado, né? Que abre aquele olhar científico, aquele olhar de querer buscar, de crescer, e é fantástico. Pesquisa é tudo de bom. Em relação a essa pesquisa que ela está fazendo, uma dúvida. Claro. Uma pessoa que tem depressão, né, foi diagnosticada. Às vezes, se ela tiver com algum nível de vitamina ou algo assim, pode ter alguma relação a baixa vitamina dela com com a doença? Com a doença? Sim, o nosso corpo, fisiologicamente falando, nosso corpo ele foi feito para buscar o equilíbrio. Toda vez que você tiver falta de um hormônio, de uma vitamina, de um nutriente, você vai ter um reflexo. Vamos pegar, por exemplo, aí a depressão em questão. Tem vários casos de depressão que podem ser diminuídos ou tratados apenas com tratamentos de reposição hormonal ou nutricional, né? Prática de exercício físico, né? Então, assim, não necessariamente você tem que tratar todo paciente psiquiátrico com um medicamento. Obviamente que o paciente, quando ele está em surto, o psiquiatra trata ele com medicamento, mas aí quando ele volta, né, para a normalidade, começa a ficar mais ciente dos seus atos, ele pode tratar com essa reposição. O trabalho dessa aluna é diretamente sobre isso, né, sobre a relação da nutrição e quais as alterações, porque hoje em dia a gente tem muita modinha, né? A gente fala, eu quero ser vegano. Ótimo, mas você está sendo vegano da sua cabeça ou você está tendo um acompanhamento nutricional? Né? Porque, eu quero ser vegano e simplesmente ele não faz um exame, ele não vê qual nutriente ele está faltando, ele não vê o que falta para o corpo dele, ele pode desencadear um processo de depressão por falta de nutriente, né? Muitas das vezes a gente acorda, tem dia que você acorda e você fala assim, nossa, hoje eu estou deprimido, estou com preguiça, não quero fazer. Talvez foi o tipo da sua alimentação da semana, talvez uma regulação hormonal que o seu corpo está fazendo, né? Do seu TSH, da sua vitamina B12, da sua vitamina D, e aquele dia que ela está na baixa, você vai ficar na baixa, e aí você vai alimentando, você vai lá e acorda falando, não estou afim de ir para academia, não quero, o William chega lá, vai me passar aqui um monte de exercício, eu queria ficar dormindo, mas eu vou. Aí ele vai e faz, libera aquela endorfina, libera a dopamina na corrente sanguínea, ele acaba e fala, graças a Deus acabou. Mas não é porque graças a Deus acabou, ele sai dali se sentindo bem, porque o exercício estimulou a produção de um neurotransmissor que ele estava precisando, no caso uma endorfina, uma dopamina, sabe? Então tem tudo a ver. Muito aluno, né, que chega ali, nossa, hoje eu vim na base do ódio, hoje
Hoje eu não queria ter vindo. Aí a pessoa vai, começa ali meio devagarzinho e tal, no decorrer da atividade ela já vai ficando mais animada, aí no final ela já chega meio explosiva. Não queria vir, não, mas que bom que eu vi. Agora tá explicado aí pra todos vocês, ó. Às vezes a pessoa chega, né, nossa, não quero, mas com a prática vai fazendo e vai liberando as endorfinas e o corpo vai respondendo. O fantástico disso é porque, assim, a nossa sociedade está em evolução e mudança constante. Se a gente voltar aí, sei lá, 70, 50 anos atrás, época dos nossos pais, nossos avós, eles praticamente tinham muito serviço braçal. O cara fazia uma academia ali no trabalho, né? Ele ia lá, pegava um peso, destruía a coluna dele, porque era tudo inadequado, né? Ele ia para o trabalho de bicicleta, ia para o trabalho a pé, a maioria dos trabalhos eram braçais, pouco intelectuais. E isso tem mudado, né? Hoje o nosso trabalho, a maioria das pessoas tem um trabalho intelectual e não faz nenhuma atividade física. Talvez você senta, fica ali o dia inteiro no computador, ou você está vendendo, você vende online, você está fazendo um exame, você está sentado na bancada. Então, assim, o nosso corpo ele foi feito para exercício. A gente volta lá, a gente estava conversando nesse projeto da Idade da Pedra, né? A gente era nômade, imagina o quanto a gente andava para comer, o corpo foi constituído para isso. E com essa diminuição, a gente está tendo problema. E qual foi a solução desse problema? Academia. A academia faz o quê? Não, você faz todo o seu trabalho intelectual. E aí o seu corpo? Como é que você faz para você ganhar massa muscular, para você regular seus neurotransmissores, para você liberar a produção dos seus hormônios, para você, para uma criança, por exemplo, estimular a crescer ósseo, né? Quando os meninos eram pequenos, cara, o moleque brincava na rua o dia inteiro, era bete, era futebol, pique-pega. Hoje não. Hoje o pai tem medo, hoje o pai trabalha, tem um problema da insegurança, tem um celular. Aí ele fica o dia inteiro sem atividade física. Essa criança não cresce, não desenvolve, né? Ela fica mal-humorada, ela desenvolve depressão. E o que a gente faz? Põe na academia, num programa, põe numa escola de futebol, põe num karatê, coloca ele numa atividade física, vira outro aluno. Você olha pro menino, o menino chega na sua casa, ele tá feliz, ele gastou aquela energia. O nosso corpo é feito para isso. Hoje em dia a academia, eu falo muito isso, né? Eu sempre brinco, falar, eu não gosto de academia, mas eu faço por necessidade. Mas assim, obviamente é uma falácia, porque a academia é muito bom, é um remédio, né? E a gente precisa de monitorar o que a gente está sendo feito lá. Porque muitas das vezes tem gente que fala, não, tudo bom, vou começar a fazer academia. Talvez você não pode naquele momento, você tem um problema cardíaco, você tem um colesterol alto, então você precisa de conhecer seu corpo primeiro para saber se você pode entrar nessa, né? Mas é muito bom, é muito benéfico. Eu quero aproveitar e trazer para vocês um recado que o Grupo Cornélios preparou com muito carinho para você que quer cuidar da sua saúde. Se liga aí. Meu nome é Schneider, eu sou o sócio proprietário da Cornélios Atlética, que é uma unidade do Grupo Cornélios. Aqui nós trabalhamos com musculação, treinamento funcional, pilates, massagem desportiva. Oferecemos o serviço de assessoria esportiva e a ginástica laboral desenvolvida nas empresas. Aqui na Cornélios Atlética, o nosso intuito é ofertar de forma mais eficiente e segura os resultados que o aluno procura do rendimento esportivo, treinamento voltados para estética, saúde e bem-estar, consolidação de reabilitações ortopédicas. Os nossos profissionais são altamente qualificados e passam por treinamentos constantes para que possamos estar sempre atualizados e levando sempre o melhor com um embasamento científico para o seu resultado. Grupo Cornélios, há mais de 40 anos sendo referência no exercício físico. A gente vê de tudo dentro da academia, né? Tem pessoas que vão à academia para ficar ali no social, faz um treino mais ou menos, mas assim, é o que ela consegue fazer no momento. Tem aquela pessoa que é mais dedicada, vai 4, 5 vezes na semana, se abrir no domingo, a pessoa vai até ao domingo também. E uma preocupação que eu tenho, que quando a pessoa vai começar a atividade física, interessante, a gente vai lá, faz avaliação, faz tudo, qualquer coisa encaminha pro médico, certo? Mas uma coisa que eu tenho notado, que eu tive uma aluna que a gente treinava e nada da menina perder peso. Eu falei assim, gente, tem alguma coisa errada. Eu perguntei, tá alimentando assim? E ela tá fazendo acompanhamento nutricional. Falou, não, eu tô seguindo certinho. E realmente ela tava seguindo. Aí eu falei, gente, eu até brinquei com ela, ô, tá precisando te conhecer por dentro. Principalmente essas pessoas que querem fazer uma mudança, né, de estilo de vida. Conhecer por dentro, a brincadeira que eu sempre falo assim, testar as vitaminas, os níveis, né? É importantíssimo a pessoa ter esse direcionamento, porque às vezes ela está fazendo um esforço, mas não está fazendo um esforço direcionado. Sim. Você acha importante a pessoa pegar, fazer
testar essas vitaminas para, sim, às vezes ter um resultado mais assertivo, que foi o caso dela? É imprescindível. Vamos até usar o exemplo de carro. Todo mundo gosta de carro, né? A gente homem é fascinado com carro. Você pega um carro que está lá parado muito tempo. Não, vou pegar ele, hoje eu vou lá no Barreira, acelerando. O que vai acontecer com esse carro? Vai fundir o motor. Você não sabe como é que estava o nível de óleo, se tem água, se baixou, se tem nível de pera, as mangueiras que ficaram paradas. Nosso corpo é a mesma coisa. Eu quero começar a malhar? Tem que fazer exame, eu preciso fazer um eletrocardiograma para ver como é que está meu coração. Se eu estou parado há muito tempo e eu estou me alimentando de forma inadequada, eu estou com o nível de colesterol, dos lipídios aumentado, eu tenho um triglicérides aumentado, um colesterol aumentado. Então isso aí vai dificultar a circulação do sangue. Enquanto eu estou em repouso, estou em atividade que eu não faço atividade física, que não exerce essa necessidade do meu corpo funcionar um pouco mais rápido, mais dinâmico, beleza, mas aí não, eu quero chego na esteira no aquecimento, eu já vou exigir um pouquinho mais do cardio. O cara tá com o colesterol alto, triglicérides alto, o ácido úrico elevado, ele começa naquilo ali, aquela gordura vai circular no corpo dele, pode pegar com um vaso que seja menor, pode obstruir esse vaso, o coração vai fazer mais força, não está preparado ainda para isso, o cara pode morrer, né? Pode ter uma parada. Morreu, acho que eu exagerei um pouco, né? Mas pode ter uma parada, pode ter um problema grave, um acidente vascular cerebral. Então assim, eu quero entrar para academia, eu quero fazer e deve, todo mundo tem que fazer? Sim, mas você tem que conhecer seu corpo. Não, eu tô parado tem 5 anos. Mas eu sei quanto que tá meu colesterol. Não, beleza, você chega, você vai conversar com o seu educador físico, e não, vamos começar isso, vamos fortalecer seu cardio, né? Eu tô muito fraco, tô cansado, e ele vai prescrever. Voltando no que você tá me perguntando aí dessa aluna, né, que você falou do distúrbio, que fazia atividade, não perdia peso, fazia atividade. Então, acompanhamento com o nutricionista, tá comendo certinho, mas e aí os hormônios, será que tá certo? Foi o ponto que eu pensei. Porque aí, por exemplo, o paciente pode ter um hipertiroidismo, hipotiroidismo. Isso acontece que na maioria das vezes esses hormônios tiroidianos não têm sintomatologia clínica, ou a sintomatologia é muito leve, ele não percebe. E aí o paciente não consegue, ele está lá no hipertiroidismo, ele vai malha, ele não vai perder peso, não adianta, você pode deixar o cara sem comer, o corpo dele, o hormônio dele está criando essa resistência. Então a gente precisa tratar dessa máquina, do carro primeiro. Vai e faz um check-up laboratorial, né, para ver se está legal o colesterol, se está legal o coração, porque talvez você está com uma arritmia, você precisa resolver primeiro o coração antes de colocar esse motor para rodar na potência total. Então é muito importante. Muitas das vezes as pessoas acham que isso é caro, né? Falar, academia é caro, fazer exame caro, é você ficar doente, caro é você ficar inválido, caro é você ficar lá na sua casa, na cadeira de roda ou na cama, né? Não estou exagerando não, mas é isso que acontece. Então, baseado no que você falou e respondendo, sim, é imprescindível. Ele precisa de fazer um check-up laboratorial para ver como que anda as vitaminas, para ele ter disposição, como que anda o hormônio, para ver se o problema que ele vai perder peso é o problema hormonal, ou se é um problema nutricional, ou se é de atividade física, qual atividade física vai ser melhor para ele, né? Então isso sim é imprescindível, até para ver o metabolismo, né? Você pega um paciente que tem um metabolismo acelerado, é muito mais fácil fazer esse paciente perder peso. Você pega um paciente que tem um metabolismo lento, é complicado. Então a gente tem casos de paciente que ele está no metabolismo tão lento que a gente precisa de arrumar a flora dele primeiro, né? Tem que pegar a flora dele, lá tomar os lactobacilos necessários, repor essa flora dele para o metabolismo dele tentar acelerar um pouco, para depois ele chegar nesse objetivo que for perda de peso ou hipertrofia. Basicamente isso. Respondeu. Fazer uma pergunta aqui de um aluno, ele fez ontem essa pergunta lá na academia. O metabolismo mais acelerado, o metabolismo que vai mais devagar, o alimento chega ali, ele é processado mais rápido, vira energia mais rápido, consequentemente, às vezes, dependendo da estratégia, esse aluno ele tem que consumir mais carboidrato para poder gerar energia, para ele conseguir desenvolver as atividades dele, ou não tem nada a ver? Tudo a ver, exatamente isso. Um cara que tem um metabolismo acelerado, ele é um motor V12, ele come ali, ele consome aquilo tudo, é muito rápido, ele produz, o sistema digestivo dele funciona muito rápido, ele vai no banheiro todo dia, então ele come, na maioria das vezes ele já evacua, já libera aquilo, então o metabolismo dele é muito rápido, acelera, gasta muita energia e libera muita energia também, tá? Aí você pega um paciente que tem um metabolismo lento, e esse metabolismo lento, esse nutriente vai ficar mais tempo no intestino, esse bolo fecal vai ficar mais tempo no intestino, ele vai absorver talvez uma quantidade maior de nutriente,
com o metabolismo lento associado a quem não faz atividade física, ele vai criar o quê? Reserva de gordura. Nosso corpo é programado para não perder energia. Então ele lá come o carboidrato dele, come açúcar, come a proteína. Qual que é o nutriente que o nosso corpo é programado para usar primeiro? Glicose. Né? É a mais fácil de tomar energia. Tanto é que você tá alguém, não, eu tô fraco, você toma uma Coca-Cola, né, que não é recomendável, ou qualquer bala de açúcar, a pessoa volta na hora, né? Volta rapidinho, um café. E assim, aí beleza, não tem glicose para transformar em energia. Você não come glicose, você tirou açúcar da sua vida. E aí onde que ele vai tirar? Do carboidrato. Então ele quebra o carboidrato, transforma um carboidrato em glicose, né? Para transformar em ATP. Beleza, não tem carboidrato, não tem glicose. O que ele tem que quebrar? Gordura. Aí ele quebra a gordura para obter energia. E é nessa ordem. Então, muitas das vezes a gente fala assim, nossa, mas eu estou comendo tão bem aqui, tão tranquilo. Volto naquela conversa nossa do início, né? Hoje em dia a nossa atividade é uma atividade mais intelectual, mais sentada. A gente não tem muita atividade física. E aí tem gente que fala, não, mas eu estou comendo só salada, proteína, então ele acabou ali e vai chupar um picolé. Pegou um picolézinho inocente ali. A glicose, talvez, daquele picolé que ele chupou ali, tem energia pro dia inteiro para ele. Aí tudo que ele comeu ali de proteína, de gordura e tal, como não vai ser gasto, vai virar o quê? Armazenado, vai ser armazenado na forma de gordura. Então tem hora que assim, você precisa de conhecer o seu corpo. Um cara que tem um metabolismo acelerado, isso não faz diferença. Ele come aquilo ali tudo, você olha o cara tá uma tripa, né? Continua magrinho. O cara do metabolismo lento, ele já tem que tratar diferente, ele precisa alimentar com uma quantidade um pouco menor, tentar melhorar, né, esse metabolismo, acelerar o fluxo gastrointestinal, talvez ele tenha intestino muito preso, e aí dentro da dieta ele tem que colocar uma mãozinha, uma fibra, não pode ser em excesso, né? Porque a fibra em excesso também vai diminuir. E basicamente é isso. O lance é conhecer o corpo. E aí a gente pode fazer tipo vamos fazer uma analogia aqui, ó. Por exemplo, a pessoa comeu, teve esse vestígio aqui, essa sobra. Sim. Aí ele não faz exercício, ele vem, tem mais essa sobra. E aí vai acumulando e vira que é barrigão. O que acontece é o seguinte, o nosso corpo ele é programado assim, ó. Lá da época da caverna, o cara comia de 15 em 15 dias, uma vez no ano, né? Então ele matava lá um gnu, comia aquele gnu, aumentava de peso, gordura e tal, ia ter glicose, né? Beleza. E no outro dia ele não tinha nada para comer, continuava. Aí o corpo dele ia queimando as reservas de gordura. Acontece com o urso, né? O urso entra, ele hiberna, fica todo aquele período dormindo, vai queimando gordura até no sono. E aí é o que acontece com a gente, porque se você não fizer o balanço, o equilíbrio da vida, na fisiologia a gente fala muito isso, o segredo da vida é o equilíbrio, é a homeostase, né? Homeostase significa equilíbrio, essa palavra é muito boa, que ela fala exatamente isso. Então se você está alimentando mais do que você precisa, não está tendo atividade física para gastar, o seu corpo vai reservar isso, ele é programado para viver muito tempo, e nessa forma de programar para viver muito tempo, ele economiza energia e ele reserva a energia para o futuro. Então você alimentou aquele monte de coisa, não vou gastar, não vamos comer a glicose primeiro porque ela vai oxidar mais rápido. Então ele consome a glicose, o carboidrato, eu não vou usar esse carboidrato agora, vira gordura, pegar a gordura e vai armazenando. E ele armazena isso aí em placa de gordura no nosso corpo. E aí quando você precisar, ele vai destruindo essas placas de gorduras. Se você pudesse dar uma dica de biomédico para o pessoal que quer fazer alguma mudança de vida, alimentar, para buscar uma melhor qualidade de vida, alcançar os objetivos dele, que dica que você daria para as pessoas? Eu ia falar assim, tem que mudar? Tá, primeiro começar do básico, conhecer seu corpo, saber se você tem um metabolismo acelerado ou se você não tem, né? Verificar sua parte hormonal, ver se você não tem nenhum problema de tireoide, se você não tem nenhum problema de outro hormônio, né? Verificar seu cortisol, suas reservas de vitaminas. Eu acho assim que a dica número 1 é conhecer seu corpo. Depois, começar pelo básico e melhorando. Eu tenho uma coisa comigo, que a vida é uma mudança de fase. É igual um jogo de videogame. Você começa na primeira fase, que é facinha, aí você muda para uma fase mais difícil, você muda para uma fase mais difícil e vai mudando até você pegar e zerar o jogo e chegar nesse ponto. Então, assim, numa primeira dica, como dica, assim, nenhum nutricionista eu sei que vai me contrariar nisso. A dica básica é começar a tirar a fritura da nossa vida, né? Fritura não é algo legal. Tirar açúcar, diminuir o máximo açúcar e sal, são os dois venenos que a gente tem, um da diabetes, o outro da hipertensão, né? E diminuir um pouquinho do carboidrato, né? Numa parte assim inicial, não precisa parar não, mas precisa conhecer seu corpo, porque tem gente que precisa do carboidrato. Mas dica básica é diminuir o açúcar, diminuir o sal, tirar o refrigerante da sua vida e tirar a fritura. Eu acho que isso assim é pra você começar, você fala assim, não, eu quero começar a melhorar de vida, começa a fazer isso. A gente tem um problema com alimento multiprocessado, até a gente está com um programa na UESAI agora, que é o UESAI Educa,
E esse mês passado, a gente está trabalhando com hipertensão arterial. Porque o que acontece com a hipertensão? Uma doença silenciosa que mata um monte de gente. Todo mundo tem um colega, tem um amigo que fala assim, ele morreu de repente. O coração dele parou. Não existe isso, morreu de repente. Obviamente, o coração dele estava dando problema há muito tempo, só que não deu sinal, que é o que a gente chama de sintoma, ele não percebeu. Então a gente tem que criar isso com a gente, sabe? É fazer o eletrocardiograma de tempo em tempo, conhecer seu corpo, conhecer sua pressão arterial, é super simples. Você vai lá, talvez você está com uma pressão alta, essa pressão alta sua pode ser decorrente até da sua alimentação. Hoje em dia a gente gosta muito de multiprocessados. O que são multiprocessados? Salsicha, presunto, peito de peru. Peito de peru eu acho que é o pior, né? Porque você olha e fala, não, eu tô comendo peito de peru que é saudável. Tô saudável. Né? Antigamente, para conservar a carne, o que o pessoal fazia? Colocava sal, que é a quantidade enorme de sal, né? E aí salgava a carne, não perdia, não era? Uhum. Salgava a carne, pendurava lá. O que faz hoje na indústria de alimento? Continua usando sal, muito sal. Você pega lá um presunto, um peito de peru, uma salsicha, olha lá para você ver a quantidade de sódio, o símbolo é Na. Mas aí, esses dias foi legal que um aluno chegou e perguntou para mim, ele falou o seguinte, falou, professor, você estava falando que é salgo alimento, que você não come presunto, que não come salsicha, não come não sei o que é muito salgado, tem muito sal, aumenta a pressão. Eu olhei, tem muito sal mesmo, mas não tem gosto de sal. Eu como, porque se você pegar uma carne salgada, ela corta sua língua de tão salgada. Eu falei para ele, continua lendo os ingredientes, tem um ingrediente lá que chama glutamato monossódico. Na nossa casa ele chama Ajinomoto. Aquele ajinomotozinho que você come. Comida japonesa tem muito. O que acontece com o glutamato monossódico? A nossa língua ela tem alguns sabores. O doce, o amargo, o azedo e os salgados. 4. O ajinomoto é o 5º sabor. Ele é derivado da cana-de-açúcar, os japoneses que inventaram ele. Então, se você pegar algo que é extremamente salgado e misturar o ajinomoto, você não vai sentir o sabor salgado na sua língua. Mas você está consumindo uma quantidade enorme. Se quiser fazer um teste na sua casa, já viu quando você está cozinhando, cai aquele monte de sal no feijão, ninguém dá conta de comer o feijão? Se você pegar o ajinomoto e jogar lá, misturar, o pessoal vai comer o feijão e falar assim, ué, nem está salgado. Porque a gente está enganando. E os produtos multiprocessados têm isso. A nossa legislação permite, infelizmente. Então, se você olha o presunto, ele tem uma quantidade enorme, 145 miligramas de sal. Você fala, caramba, mas se tivesse aqui era para estar cortando minha língua. Como que eu não sinto esse salgado? Você não sente porque ele tem um aditivo que vai enganar a sua papila gustativa. Esse aditivo está lá para conservar o produto. Se não tiver, o produto perde. Mas esse está ingerindo muito sal. Então, um cara que tem hipertensão, isso é um veneno. Né? E ninguém divulga isso, ninguém fala isso, não quer divulgar. Mas os biomédicos, os bioquímicos, os engenheiros de alimentos sabem muito bem disso. Né? E é muito bom a gente falar sobre isso. Então, assim, esses alimentos multiprocessados, a gente tem que tomar um cuidado danado. Porque então, o sódio está alto. Se tiver lá glutamato monossódico, você fala, beleza, ele colocou muito sal, mas colocou um negocinho aqui para enganar, eu vou comer e nem vou ver. É fácil a gente pensar nisso, você vai e come salsicha, come presunto, à noite dá sede. Passa tempo depois você fica tendo sede, você fala assim, não, mas eu tô com uma sede e tal, por quê? Reflexo daquela quantidade exacerbada que você comeu de sal, sem saber que você estava comendo sal. Eu já era chato com alimentação, agora eu vou ficar mais ainda. Não como nada desse trem, minha mãe fica brava comigo, mas assim... Eu falei, mãe, não adianta você ter uma Ferrari e abastecer com água. É, claro. O que você coloca... Põe gasolina ruim, adulterada. É o que vai dar energia ali. Então, exatamente. assim, desde sempre, chato pra cá, sempre muito chato com esse trem.